Boa noite a todos. Está no ar mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Conosco pela primeira vez neste programa, temos a grata satisfação de receber a presença do reverendo Andy Hyman, um dos principais responsáveis pela edição das obras de Swedenborg no Brasil, e também um dos coordenadores dos estudos aqui desenvolvidos. O tema desta noite gravitará sobre o casamento no céu, tema que se encontra no capítulo 40 do livro O Céu e o Inferno, de Swedenborg. Para tanto, serão lidos os parágrafos seguintes. Como o céu é composto do gênero humano, e consequentemente os anjos lá são de um e outro sexo, e como por criação a mulher é para o homem e o homem é para a mulher, assim um pertence ao outro. E como este amor é inato em um e em outro, segue-se que há casamentos nos céus como nas terras. Mas os casamentos nos céus diferem muito dos casamentos nas terras. Por isso vai-se dizer agora em que consistem os casamentos nos céus, e em que eles diferem dos das terras, e em que eles são semelhantes. O casamento no céu é a conjunção de duas mentes em uma única mente. A mente consiste em duas partes, das quais uma se chama entendimento e outra vontade. Quando estas duas partes fazem uma unidade, diz-se então que elas são uma mente única. O marido faz a parte denominada entendimento e a esposa a que se chama vontade. Cada um, seja homem ou seja mulher, possui um entendimento e uma vontade, mas no homem predomina o entendimento e na mulher predomina a vontade. E o ser humano é um ou outro conforme o que predomina. Mas nos céus não há predomínio algum nos casamentos, porque a vontade da esposa é também a do marido, e o entendimento do marido é também o da esposa, pois um ama querer e pensar como o outro, assim, mutuamente e reciprocamente. O amor da dominação de um dos cônjuges sobre o outro dissipa inteiramente o amor conjugal e seu prazer celeste. Isso porque, como já se disse, o amor conjugal e seu prazer consiste em que a vontade de um seja a do outro e vice-versa. O amor de dominar destrói isso no casamento, porque aquele que domina quer unicamente que sua vontade esteja no outro, e por outro lado, que a vontade do outro seja nula, de onde resulta que não há coisa mútua e, por conseguinte, comunicação alguma de amor e de prazer desse amor um com o outro. Quando um quer o que o outro quer, há liberdade para ambos, porque toda liberdade pertence ao amor. Mas não há liberdade para qualquer deles quando há dominação. Um é escravo e o que domina também é escravo, porque ele é dominado pela cobiça de dominar. O amor conjugal genuíno está nos céus íntimos, porque lá os anjos estão no casamento do bem e da verdade, e também na inocência. Os anjos dos céus inferiores também estão no amor conjugal, mas na proporção em que estão na inocência, porque o amor conjugal, considerado em si mesmo, é um estado de inocência. Os casamentos nos céus diferem dos casamentos nas terras, porque os casamentos nas terras são também para a procriação de filhos, o que não sucede nos céus. E em vez dessa procriação, há nos céus uma procriação do bem e da verdade. Andy, estava conversando antes, com o Eduardo, e disse que esse é um tema dos quais mais me intriga, mas ao mesmo tempo assim que eu sempre deixei o livro Amor Conjugal do autor um pouco de lado, porque eu vejo ele como algo, talvez por ser solteiro, algo muito difícil.
Eu queria que você, aproveitando que você está aqui, você, Eduardo, falasse um pouco da importância do casamento, né, na vida do homem e da mulher que visam o mundo espiritual. O que realmente é mais importante é saber que o casamento não é simplesmente um contrato legal, mas também é uma coisa espiritual e celeste. Que casamento não é uma coisa só do corpo, mas é uma coisa que vem do espírito e vem da alma. E que o casamento genuíno não é só uma coisa física para gerar filhos, mas também uma coisa em que, como a leitura fala, que eles compartilham uma à outra as coisas do bem e da verdade, dos seus pensamentos, das suas afeições, para que sua mente une. Talvez a coisa mais importante para eles se lembrar que casamento dura para sempre, se é casamento genuíno. E isso ajuda muito na vida deles, para olhar para uma coisa mais para frente, para que eles não fiquem pensando, vou aguentar até o fim e não precisa cuidar mais disso. Acho que Eduardo tem alguma coisa. Essa questão da eternidade do casamento é muito importante, né? Porque quando se faz um juramento e se trocam as alianças, né? Então esse juramento e essa troca de alianças pressupõe um compromisso para toda a vida no corpo, né? A vida nesse mundo, né? Agora, a questão da vida futura, da eternidade, é uma coisa que vai se ver quando se chega no mundo espiritual mesmo. Né? E outra questão, assim, relacionada à espiritualização do homem mesmo, né? Porque quando o homem por si só, ele já é rude por natureza, né? Ele tem mais uma liberdade que a mulher não tem. E a mulher normalmente já tem o conjugal impresso em si mesmo de nascença, né? E o homem não, ele nasce sem esse conjugal, de forma que a mulher transmite esse conjugal para o homem quando há o casamento verdadeiro, né? E isso então propicia uma maior tranquilidade para a criação dos filhos, né? Propicia também um maior entrosamento da sociedade como um todo, mesmo na sociedade civil, né? Porque se não houvesse os casamentos, a sociedade estaria até completamente desagregada, né? Então, a importância do casamento para a espiritualização do homem é fundamental, né? Ou seja, né, então, não é, como você disse, vocês bem aclararam, não é uma questão só do mundo. O casamento, se genuíno, deve durar pela eternidade, né? Isso mesmo. Mas diga assim, quando se fazem os votos, quando se faz o compromisso, todos, né? Eu acredito que todo mundo pensa que deve durar para sempre, acredita que vai durar para sempre. Mas nem sempre assim acontece. O que eu queria saber, assim, a pergunta, segundo a doutrina, até quando o homem deve tentar, né? Quando não há essa compatibilidade, né, no mundo, o que de fato acontece? Não estava esperando uma pergunta tão difícil, que essa é a pergunta que dá-me mais trabalho no meu trabalho de ministério do que qualquer outra. Mas tem a contrato de casamento, um contrato eterno, ou pelo menos para o fim deste mundo que você faz com o Senhor. E muitas vezes as pessoas acham que não vai dar se separe, mas se eles aguentavam um pouco mais, esse amor voltaria para eles. Mas mesmo assim na outra vida, que eles chegam lá e encontram que realmente eles não são, como dizer, paz eternais. Pares eternos. Pares eternas. Eles vão saber, eles já pela vida que eles praticavam, da caridade e da fidelidade dentro do casamento, eles vão se preparar bem para o casamento lá. Mas se eles largam logo qualquer compromisso, então eles não vão ter isso na outra vida, porque não está preparado para se casar. Ou seja, sempre vale a pena tentar um pouquinho mais, né? E também há separações deixadas simplesmente para manter o casamento. Mas a outra razão também é casamento é tão importante para os filhos. E muitas vezes os pais esquecem os filhos procurando a sua própria felicidade. E se eles pensam nos filhos, então eles vão se juntar muito mais. E vai parar dessas brigas e coisas, porque está pensando no melhor dos filhos.
Porque o casamento foi dado porque o uso maior de todos no mundo é criar filhos para ser pessoas boas neste mundo e para a eternidade. E outra coisa assim interessante, nessa questão que você falou, quando não há compatibilidade entre as pessoas aqui no casamento do corpo, né, do mundo, que haja justamente essa convivência até o final da vida, assim, para a manutenção do lar, né, para a não desestruturação do lar, para o desenvolvimento correto dos filhos, pelo exemplo dos pais, né? E se na vida, após a morte, essa compatibilidade não existe, ou seja, os interiores, né, eles então descobrem que não são compatíveis ou que não são casados para a eternidade, eles lá se separam, né? Porque o casamento no mundo espiritual e principalmente nos céus é o casamento dos internos, né? E esse é o casamento que vai, então, digamos assim, ser o mais importante, que vai unir as pessoas para a eternidade. E se aqui não houve essa compatibilidade, e a pessoa mantém o desejo da união conjugal, né, até o fim da vida, no mundo espiritual, o Senhor proverá um par perfeito para essa pessoa, né? Isso mesmo. Mas você falou sobre a conjunção, né, do entendimento e da vontade do homem e da mulher. Ou seja, isso não é algo automático, não se dá assim que eles fazem os votos, né? Que no momento do casamento isso é algo gradual, né? Mas a minha pergunta, uma vez que eles alcançaram essa conjunção, não tem mais como haver separação, né? Quando tem essa conjunção entre o entendimento e a vontade. Well, realmente, a conjunção dura se a pessoa se guarda nisso. E uma força durante todo o seu casamento e realmente para a eternidade de se manter. E se uma pessoa não vai chegar a um ponto que não precisa fazer força para guardar, que amor é isso, para continuar fazendo o melhor para a outra e se desviando das coisas egoísticas. Então, mesmo no céu, os anjos não simplesmente dizem, tá bom, já chegou e fica sem trabalhar. Eles estão querendo ainda e se esforçando ainda de melhorar cada dia melhor. É por isso que eles ficam. Não porque eles chegam a uma conjunção perfeita, porque a conjunção é uma coisa que é uma coisa eterna. Então, por isso tem vida eterna, porque ainda tem coisas para fazer. Não tem um ponto de chegada, então. Não, mais tempo que eles ficam, quando Swedenborg viu no outro mundo, as pessoas, os anjos dos tempos antiquíssimos, eles quase aparecem um como o outro, porque já teve milhares de anos juntos, se formando ainda, ou mais tempo que está junto. Você até pode ver isso nas pessoas idosas, não é? Que amam uma a outra, você vai ver uma semelhança que eles tomaram durante a vida boa. Então, isso continua. Eles formam um, né? E é interessante, você falou agora sobre os anjos, eu não sei lá, mas pelo menos aqui no Brasil fala-se muito sobre o sexo dos anjos. Eu queria aproveitar para falar disso. Porque se há, como nós falamos, os escritos dizem, casamentos no céu, devem haver, como aqui, sexo dos anjos, né? Você poderia falar um pouco disso? A gente poderia falar para que as pessoas entendam, né? Como que se dá essa questão depois da morte? Né? Porque as pessoas acreditam, para aclarar mais a minha pergunta, que o espírito, o que permanece não tem sexo. Não tem, é só que a mente não tem sexo. Poderia falar sobre isso? Então, até aqui tem uma passagem aqui que define o que é masculino e o que é feminino. Está neste livro Amor Conjugal aqui, e faço uma definição que nos explica muito as diferenças de um e outro. E disse assim, isso é o número 32, porque os livros de Swedenborg sempre têm números que ajudam muito. A diferença consiste essencialmente em que o íntimo do masculino é amor e que seu veio é a sabedoria, ou que é a mesma coisa, em que o íntimo é o amor velado pela sabedoria, e em que o íntimo do feminino está no sabor do masculino, e que seu véu é o amor que daí provém.
Mas este amor e o amor feminino é dado pelo Senhor à esposa por meio da sabedoria. Então, em Samaria, o feminino é quando tem sabedoria de dentro e afeição para fora. Por isso, as mulheres mostram muita afeição. Enquanto o forma masculina, o amor de dentro e o entendimento de fora. Por isso, você veja muitos homens falando de qualquer coisa intelectual, sem até pensar nas coisas das afeições. Então, estes dois fazem a diferença. Então, por causa essa coisa é tão essencial, que não é o sexo não é uma qualidade do anjo, é o essencial, está lá dentro de todas as coisas, porque tudo no masculino é masculino. Quer dizer, tem amor de dentro e entendimento de fora, e tudo no feminino. É feminina, quer dizer que tu tem sabedoria de dentro e afeição para fora. Então, este é o casamento mesmo, o casamento das mentes, que o amor de dentro do homem casa com a sabedoria de dentro da mulher e o entendimento do homem casa com a afeição. E normalmente a primeira coisa que eles vejam é essa coisa mais externa. E cada vez que eles andam para interiores, o amor e o casamento se juntam. Então, é claro que também lá vai ter corpo espiritual também, mas isso vai ser forma masculina e vai ser forma feminina. Entendi. E vai ter as delícias do casamento também. O interessante é que aqui, pelo menos no mundo atual, assim, há essa questão da guerra dos sexos, né? Ou seja, de um quer predominar sobre o outro, né? Quem é melhor, o homem ou a mulher. E, na verdade, e também isso acaba gerando uma ideia de que eles são contrários. Mas, na verdade, eles não são contrários, eles são complementares. Assim como as duas mãos se juntam, assim o homem e a mulher se juntam espiritualmente também, né? O entendimento casa com a afeição. Por isso não deve chamar sexos opostos, mas sexos complementários. Mesmo cargas elétricas não são opostos, são complementários. Porque coisas opostas não atraem, mas coisas complementares que se atraem. Entendi. Bom, eu fico pensando assim, né? Porque o casamento, então, ou seja, não teria como o homem definir se você tem uma idade certa ou não para ele se casar, né? Existe a pessoa certa ou não, né? Que ele tem que encontrar. Eu acho que a pessoa certa não é a pergunta se a pessoa com que você casa é certa. A pergunta é se você é o certo. É a única pergunta que deve fazer. Porque se você casa pela afeição, você tem compromisso. E se você ama sua esposa, esse amor vai crescer. E ela vai se tornar a pessoa certa, porque é certo já. Porque ninguém, 20 anos, é certo, ainda está muito imadura, ainda precisa de se desenvolver. Só pessoas com 60 anos podem chegar ao ponto de ser certa. Então, por isso, a gente não deve procurar quem é certo, mas, claro, tem que olhar as qualidades e ver se essa é a pessoa com quem quer casar. E se é, o Senhor vai prover as coisas certas para os dois juntos. Ou seja, não procurar a pessoa certa, eu me fazer certa, né? Não, procurar a pessoa certa no sentido que você ama e quer ajudar. Não é? Mas o problema normalmente não é a outra. Eu sei. Eu, conversando com muitos cristãos, assim, de vários grupos, eu já me deparei com uma questão, acredito que vocês também, que eles acham que não há casamento após a morte, e para justificar isso, eles falam que uma passagem de Mateus, capítulo 22, no versículo 30, onde fala que na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Como nós podíamos explicar isso, aclarar essa dúvida? Porque eu mesmo já me peguei várias vezes quando as pessoas me perguntam sobre isso. Eduardo, você quer começar com isso? Essa é uma questão que normalmente suscita muita discussão e até falta de compreensão do que está se falando, do que Jesus Cristo está se referindo quando ele fala que não se casam e não se dão em casamento.
que na verdade o que ele está se referindo é o casamento espiritual entre o bem e a verdade no homem, e entre o homem, né, ou a igreja e o Senhor. Essa é a referência que Jesus Cristo faz, né? E que, na verdade, a referida passagem não está tratando do casamento terrestre, mas sim do casamento celestial, né? E que o homem, uma vez casado aqui, né, ele já está definido no mundo espiritual que ele vai para uma sociedade celeste. Se ele casou o bem e a verdade dentro de si aqui, né? Então ele não vai precisar casar novamente, né? É como as virgens que teve lâmpada, que representa a verdade, mas não teve óleo. E depois, quando o casamento veio, eles não teve óleo, eles teve de sair para pegar. E quando voltou, não estava entrando. Isso que não pode remediar esse casamento de bem e verdade depois da morte. Isso tem que ser parte do nosso trabalho aqui. Então, por isso que Eduardo falou, o casamento disso não acontece depois. Esse também termina com as palavras, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quer dizer que o casamento que está no céu não é aquele casamento que eles estavam perguntando do Senhor. Porque a pergunta foi isso, se a mulher teve um marido e ele faleceu, sem filhos, eles não ter filhos, ela casaria como o irmão. Isso foi costume naquela época. Se ele não deu filhos, ele morre, quer dizer, ele morreu e depois outro morreu. Outro irmão e outro todos 7 morreram sem filhos e depois ela morre. Eles dizem com quem ela está. Então ele respondeu assim, não tem esse tipo terrestre de casamento simplesmente para gerar filhos. O propósito do casamento é para criar filhos, sim, mas muito mais do que isso, é para unir as mentes. É esse tipo de casamento que tem no outro mundo. Por isso o Senhor falou que Deus se ajuntou, não o separe o homem. E se ele bota isso ao homem, então claramente Deus também não vai separar os casais depois da morte, certo, se eles casam bem. E se fosse possível, Andy, já que nós estamos nos aproximando do final, Andy Eduardo, como se dá de fato essa conjunção, esse casamento entre o entendimento e a vontade? Eu sei que não é tão simples, mas como a gente poderia falar assim, em poucas palavras? Se dá de fato esse casamento entre o entendimento e a vontade? Tem várias ilustrações. Para ilustrar na língua portuguesa, você nota que em português a palavra é masculina ou feminina. Então você tem o casamento do amor, masculino, como a sabedoria da esposa, feminina. Sabedoria é feminina. Ou pode dizer o bem, como a verdade, ou masculino como a feminina. Porque tudo, se você conhece alguma coisa e não tem afeição por isso, não adianta. Então, no nível mais racional, pode dizer, o homem tem um entendimento e a mulher tem sua afeição. Se ela tem o entendimento dele e ele sente a afeição dela para esse entendimento, os dois juntam. E a vontade, que é a palavra feminina, se junta com o entendimento. E isso significa que a verdade, como dizer, o pensamento do homem, não é? Isso é a predominação que disse na leitura que ele fez. Quer dizer, o homem pensa e sente, e a mulher sente e pensa. Ela pensa segundo as suas afeições, e o homem tem afeição segundo o seu pensamento. Então, um é predominante do outro. Tem mais a dominação da outra. Então, o que acontece no casamento é que o entendimento do homem se torna entendimento dela. E a vontade dela se torna a vontade dele. Então, ele quer sentir como ela. E ela quer pensar como ele. Então, os dois fazem juntos. Mas isso não é uma coisa de um dia para o outro. Por isso, tem casamento depois da morte para a eternidade. Para a eternidade, isso mesmo. Eduardo, alguma consideração antes de nós terminarmos? É sempre um prazer ter a presença do Andy, né? E aproveito para convidar as pessoas que quiserem participar. Amanhã teremos uma palestra com ele na Travessa Nestor de Castro, 243, próximo ao Largo da Ordem.
O telefone para informações é 3027-4741 e perguntas poderão ser encaminhadas para o e-mail de contato, arcanocelestes@gmail.com. E essas perguntas então serão respondidas nos próximos programas, né? E também nos livros que nós temos. Isso, temos, nós editamos livros de Emanuel Swedenborg no Brasil, fazemos traduções, o reverendo Cristóvão Nobre é o responsável pelas traduções dos livros de Swedenborg no Brasil, diretamente do latim para o português, e estamos já com algumas edições estão no prelo, né, para serem editadas talvez esse ano, né? E os livros poderão ser adquiridos através do telefone 3027-4741 ou então pelo e-mail de contato. E também tem o Céu e o Inferno com um capítulo sobre casamentos no céu. E tem esse volume aqui, Amor Conjugal, não é? Que tem muito dentro deste livro. Um livro com muitas verdades espirituais. É um excelente presente para as pessoas que estão casando. Andy, eu ia pedir que você, então, já que é tão difícil você estar conosco aqui, nós temos pouco tempo, que você encerrasse com algumas palavras, né, para as pessoas, que você tenha um conhecimento bem maior das doutrinas do que nós. Por favor. Well, é interessante que a ideia de casamento no Velho Testamento quase não existe. Mas você vai ver dentro das histórias vários casamentos que está correspondendo, quer dizer, que em símbolos está mostrando o progresso do casamento. Se você pega o livro de Gênesis, você começa com Adão e Eva, e depois Abraão e Sará, depois Isaac e Rebeca, continuando com Jacó e Raquel, e no fim, José e Anassá. Isso é o progresso do casamento de todos os casais, se eles querem caminhar nesta coisa. Ótimo. Bom.